Ei, presta atenção, presta atenção, porque está começando o melhor podcast para você que quer ter relacionamentos incríveis. O podcast. Ei, presta atenção. Então, se você quer desenvolver na sua vida relacionamentos incríveis, o podcast é esse aqui. Relacionamento de casal, relacionamento pais e filhos, relacionamento de amigos, relacionamento empresarial, relacionamento de colegas de trabalho. Esse é o podcast para você. Galera, mais uma vez eu tô recebendo a Jéssica. Vamos ter repeteco de Jéssica por aqui. Toda vez que eu quero bater em alguém, falar mal de alguém, acontecer alguma coisa que é para cutucar, que o bagulho é feio, é a Jéssica que eu vou chamar. Então, assim, né? Vocês já estão ligados que a gente tá aqui para causar, né? Então, eu vou pedir para a Jéssica se apresentar, para quem não conhece ela ainda, depois a gente desembesta a falar, até porque que a gente está aqui, né? Que acho que a galera nem sacou ainda direito do que será que elas vão falar. Jé, se apresenta para o pessoal, quem não te conhece. Um prazer estar aqui novamente para, dialogar um pouco sobre os problemas da sociedade. Eu me chamo Jéssica, sou psicanalista, sou pedagoga e estou aqui, para dialogar na medida do possível com as questões, as problemáticas da sociedade, né? Vocês viram que ela fala bonito, né, gente? Então, hoje nós vamos falar sobre as problemáticas da sociedade. Mentira! A gente vai falar sobre aquele vídeo ainda que está ecoando na minha cabeça, e é na minha, na de vocês eu não sei, mas na minha tá. Que a esposa do pastor André Valadão, se eu não estou enganado, o nome dele é esse, porque eu, né, não tenho lá uma correlação muito grande com isso, veio, né, falando naquele vídeo sobre as meninas cobrirem o corpo e tal, porque os homens mais velhos ficam olhando e etc, etc. Então, aí chamei a Jéssica para a gente falar sobre esse lugar do machismo estrutural, sobre essa ideia da mulher ir de burca para a igreja. Eu nunca tinha pensado sobre isso aqui no mundo ocidental, né? A gente sair na rua de burca, nem sei se eu dou conta com o calor caipiracicabano, mas quem sabe aí seja uma nova estrutura para a gente olhar, uma vez que a gente tem Damares no governo, a esposa do pastor a tiracolo, não sei se corro ou se fico, ainda estou naquele lugar de vou, não vou, vou, não vou, o mar fechou, fiquei, né? Então, e aí, Jéssica, você viu esse vídeo, não viu esse vídeo? Como que, se você viu, né? Acredito que viu, porque você está aqui, você deve ter visto, né? Mas como que foi essa primeira impressão sua, né? Dizem que a primeira impressão é a que fica. Para mim ficou tanto que desde o dia que eu vi, eu não paro de refletir sobre, tipo, uau, velho. E aí, me conta. É aquele problema, né, de culpar a mulher sobre aquilo que os homens fazem com o corpo da mulher, né? O desejo, o não saber o que fazer exatamente ali, né? Passa uma mulher bonita e aí, olha, eu olhei para a mulher, ela me fez olhar para ela, né? Então, acho que o vídeo, né, ele traz essa evidência de que a gente não sabe o que fazer com o nosso desejo e a gente culpa e responsabiliza o outro por aquilo que a gente deseja, por aquilo que a gente não sabe muito bem o que fazer. E a mulher, ela está nesse lugar, né, para variar um pouquinho, desde o início, né, dos tempos, porque afinal de contas precisaria culpar alguém. Então foi a mulher, né? É a mulher, é a criança, é o idoso e tudo mais. É culpa dessa gente aí. Os homens não têm responsabilidade nenhuma, são isentos de responsabilidade nesse sentido, né? Afinal de contas, a gente precisa lembrar, né, que tem até uma passagem na Bíblia que fala, né, sobre a trave no próprio olho e o cisco, né, no olho, e a gente está o tempo todo tentando, né, ver o outro e não se vê, né, não vê
não nos vemos enquanto sujeitos, enquanto pessoas que temos os nossos desejos e não sabemos de onde vêm esses desejos, o que fazer com tudo isso, e aí a culpa é da mulher, a culpa é da menina que, né, caiu aí no golpe, né, que passou por alguma situação, então passou porque é trouxa, passou porque, né, não foi seduzida, a gente não tem uma sociedade aí que contribui para isso, estruturalmente falando. Então, isso é um ponto muito preocupante, especialmente para nós, mulheres, né? Até porque a gente está aqui falando para a mulher, né? O homem que estiver ouvindo isso aqui, no mínimo, ele precisa aprender alguma coisa. Se você, homem, estiver assistindo isso aqui ou estiver ouvindo isso aqui, e não está aprendendo nada, passa para o lado, dá um stop, vai para outro lugar, porque se for para vir e não aprender, a gente também não quer. Tá aqui, tem que aprender. Então, eu achei interessante você falar, né? A pessoa não sabe o que fazer com o desejo. Eu tenho várias opções para a própria pessoa que eu não posso citar, assim, em rede aberta. Então, quem quiser saber pode vir para o divã, que eu posso falar no privado, mas em rede aberta algumas coisas não dá, mas o desejo é grande. Olha aí o lugar do desejo de novo, né? Mas esse aspecto que você trouxe, ele é importante a gente sacar, porque isso está tão enraizado na mente humana, né, de que a mulher é a culpada, de que até quando a mulher ela sofre abuso, ela carrega a culpa. Muitas vezes ninguém disse que ela é a culpada, mas isso já está tanto no inconsciente coletivo que ela vai carregar essa culpa, ela vai se sentir culpada, né? O que que eu fiz que permitiu que aquela situação acontecesse? Então, esse lugar de cobre o corpo e usa a burca para vir para a igreja, porque os homens mais velhos, passa tanta coisa na minha cabeça para falar, é tipo cobras e lagartos saindo, sabe? E tipo, os homens mais velhos ficam olhando e ficam desejando. É bem interessante essa dinâmica, né? Os pais criam filho homens para se comportar como animais, porque isso é um comportamento animal, apesar do homem achar que isso é um comportamento viril, mas isso é um comportamento animal. E criam meninas para procurar príncipes encantados. E você sai na rua, malemar, você acha o sapo. Porque nem para sapo tá servindo ultimamente. Nem para Você sapo tá acha, servindo. você acha o cavalo do príncipe, na verdade, né? O príncipe Particularmente, não vem, vem o cavalo. particularmente eu fico me perguntando se tá vindo só a ferradura, porque o cavalo também, né? Porque cavalo de príncipe, no mínimo, vai ter pedigree, né? Agora, a ferradura pode ser de qualquer ferreiro, qualquer coisa tá bom, né? Então, esse aspecto de para onde está indo a sociedade, né? E para onde está indo esse lugar pleno 2022, as pessoas estarem pedindo para cobre o corpo, é muito complexo esse lugar, tira todo o poder daquela pessoa. E ainda por cima dá poder para o homem, dá poder para outra pessoa, de ó, você pode continuar olhando, você pode continuar desejando, porque tá aí, é produto mesmo, né? É carne passando na sua porta, dona de casa, dono de casa, né? Porque daí vai para outro aspecto, né? Dono de casa tem carne passando na sua rua. Pode ficar à vontade. Aí torna esse lugar do abuso um lugar convidativo, porque, por que que você abusou? Olha a roupa que ela estava usando. Foi por isso. Tipo, eu não sou obrigado a conter o meu desejo, eu não sou obrigado a trabalhar o meu psicológico, a trabalhar a minha psique, de entender que eu estou trabalhando num aspecto límbico reptiliano, né? Eu estou puramente instintivo, o meu racional que. E automaticamente a culpa se torna da outra pessoa. Então, aí Exato. é um lugar de onde vai instigando cada vez mais o homem a alimentar esse processo instintivo, por assim dizer, né? O que eu estou fazendo é instinto, porque o homem é assim, né? E é uma frase que a gente ouve durante boa parte da vida, né? Ah, mas é assim mesmo porque é homem. Ah, mas é assim mesmo porque é homem. E aí alimenta o processo também
de relacionamento abusivo, porque isso se torna depois um relacionamento abusivo, onde o homem pode fazer o que quiser e a mulher tem que andar lá de cabeça baixa, se possível de burca, como pede a querida colega, hashtag só que não. Então, é abusada ela, né? Achei ela muito abusada, assim, tipo, e aí Fato. um outro ponto que marcou para mim no vídeo dela, né, é ela falando que o corpo é templo do Espírito Santo, ok, não vou debater sobre isso, porque nem vamos falar sobre religião, a ideia não é essa, apesar da língua estar coçando, mas depois ela fala, e depois que casar é templo do marido. Templo do marido, isso me fez pensar. Se é templo do Espírito Santo, significa que o Espírito Santo mora em mim, né? Templo do marido quer dizer o quê? Pertencimento. Então, volta-se no lugar do objeto que pertence a alguém e que automaticamente eu estou embaixo e o outro está em cima, porque quando eu pertenço, eu tenho um tamanho menor do que aquele que me domina, né? Que é o dono, por assim dizer, né? Se a gente fosse criar uma hierarquia fictícia aqui, porque nesse caso não há hierarquia, coloca-se a mulher como objeto e o cara como dono. Tipo, ó, você é meu dono. Passada. Passada, maninho, Pois é. passada. Pois é, e é para ficar realmente, né? Porque afinal de contas, a gente tem também números de abusos, né, muito altos no Oriente Médio, né, onde as mulheres andam de burca. Então, não é a roupa, né? Não é a roupa, porque a gente tem também abuso infantil, né? A gente tem meninas aí de 10, 11 até menos, que às vezes estão grávidas por conta de estupros e tudo mais. Então, a gente não pode esquecer que não é a roupa que define algo sobre a vida da mulher, né? E mesmo que a mulher estivesse andando pelada, o outro não tem o direito de fazer algo com esse corpo do qual não lhe pertence. E acho que a religião ela traz esse olhar, né? A religião cristã, de que a mulher, né, ela é propriedade, né, do marido, porque afinal de contas, né, os bois, as cabras, o campo, a mulher, os filhos, propriedade do marido. E a gente tem, boa parte das pessoas tem essa mentalidade, infelizmente, ainda de olhar para a mulher como propriedade. E uma coisa que é preocupante também é que mulheres criam filhos machistas. As mulheres acabam transferindo, né, para os filhos meninos essa cultura, né, essa cultura social, esse lugar de machismo que está tão enraizado, né, nas nossas entranhas e a gente acaba transferindo isso. Então, eu já ouvi muitas vezes, né? Ah, minha filha não pode sair de noite, minha filha tem que usar roupa assim, assado. E o meu filho, não, meu filho, né? Meu filho tem que ir mesmo, tem que fazer mesmo, tem que arrumar as namoradinhas, né? E É, é, o, aí a gente é o famoso ele pode porque é menino, né? exato, ele pode porque é menino, e ela não pode porque é menina, em contrapartida, né? Menina tem que se preservar, afinal de contas. E aí a menina cresce com essa ideia de que eu tenho que me preservar, porque o que eu tenho é precioso, porque isso, porque aquilo. E quando a menina vai se relacionar com um outro homem, ela acaba não sabendo o que fazer, porque afinal de contas ela foi educada, né, para ter a virgindade como a sua preciosidade, né? E agora ela vai dar isso para outro? Como assim? Não faz sentido, né? E aí a gente vai criando uma série de neuroses, uma série de doenças, uma série de problemas sociais desnecessários, né? Totalmente desnecessários. Era só educar o menininho a respeitar não só a menina, mas todo mundo, né? No caso, a gente está falando sobre a menina porque é fato, né? As mulheres, elas sofrem preconceito, elas sofrem de abusos, de assédios, e isso em vários níveis, né? Em vários níveis. E eu lembro
quando eu era adolescente, né, jovenzinha, eu ia Ai, que trabalhar, ia fofa! trabalhar. Ai, que fofa! Falou a senhora idosa de 200 anos aqui na sua tela, passando na sua timeline agora, ó. Ai, ai. E aí eu ia trabalhar de ônibus e eu tinha que, horário de pico, né? O retorno, horário de pico, eu tinha que colocar a mochila nas costas, né? Porque era muito complicado. E aí você vai falar o quê? O ônibus lotado, né? Vou falar, não tem nem espaço para a pessoa passar, mas a gente acaba tendo que tomar certos cuidados dobrados. A gente acaba tendo que olhar para o mundo, né, de uma forma diferente do homem. O homem não precisa se preocupar com essas coisas, né? O homem, né, sofre assédio, ele acha até bom. A mulher não. A mulher ela está exposta, de certo modo, a esses tipos de comportamento, a esses tipos de opiniões, inclusive das próprias mulheres. Então, às vezes, muitas mulheres sofrem determinados abusos, determinadas violências, e acabam não falando sobre isso, justamente pelo medo do julgamento, inclusive de próprias mulheres, né? Então, isso é algo bem. Principalmente das próprias mulheres, né? Porque muitas vezes a mulher esconde o argumento, esconde a verdade, né? Tipo, eu não passei por isso, e coloca-se nesse lugar de julgamento. Nossa, eu tô careca de ver isso. Literal. Fato. E aí a gente cria uma cultura, né, do isso não acontece, isso é mimimi. Isso não é assim, as coisas não são assim. E a gente tem um movimento dito conservador atualmente que está fazendo um estrago nesse sentido, né, com relação a todas as conquistas da mulher, do pobre, da pessoa negra, e eles estão fazendo um estrago ideológico, né, e contando, né, a sua versão dos fatos e dizendo que tudo que aconteceu na sociedade não aconteceu, não existe, nunca existiu, né? E as mulheres continuam nesse lugar de eu tenho responsabilidade pela minha vida e pelo que o outro vai pensar de mim, né? Que é um lugar que o homem não tem. O homem simplesmente faz e fez. Mas se a mulher fizer, meu Deus. Exato. Como você mesma trouxe, né, no começo dessa gravação, tipo, é, até para sair do paraíso a culpa foi da mulher, né? Até para ser expulso do tal paraíso, que até hoje eu dou graças a Deus de ter saído, porque esse lugar devia ser chato pra caralho. Até para sair do tal paraíso, a culpa foi da mulher. Todas as piadas geram em torno desse lugar, né? Então, o quanto a gente carrega um estigma de fazer tudo errado, de não ter capacidade, né? De não ter capacidade pensante a começo de conversa, capacidade de cuidar da própria vida. Quando você traz esse lugar do pai e da mãe que fala, ah, você não pode fazer porque você é menina, né? O seu irmão pode porque ele é menino, então cerceia-se a criança e depois o adolescente e não cria-se autonomia. E automaticamente depois é a mulher que é tapada, é a mulher que não se desenvolveu. Mas, tipo, como é que você se desenvolve se os próprios pais têm essa mentalidade de proteção, né? Da rosa, da bela e a fera, né? Bota no vidro, deixa no vidro, tá lá, morrendo, despetalando, mas tá no vidro, tá aqui, tô protegendo. Não tá protegendo, tu tá matando a criatura. Não tá protegendo, tá matando psicologicamente aquela criatura. Porque depois ela vai encontrar na rua, falando das meninas, ela vai encontrar na rua aquele filhinho tapado que foi ensinado dentro de casa, que aquela frase antiga, né? Pelo menos eu ouvia, não sei vocês, mas tipo, eu ouvia muito. Nem sei dizer onde é que eu ouvi essa frase, agora eu tô até me perguntando onde que eu ouvia. Que é aquela. Como é que é? Prende suas cabras que meu bode tá solto. Tipo, É, era isso, tipo, ou seja, ele tem toda a liberdade para fazer tudo que ele quiser. Ela tem que é, ficar presa, quietinha, recolhida, debaixo da sua burca, que como você mesma trouxe, né?
orientar e o Oriente Médio, que as meninas usam burca e acaba sofrendo abuso e assédio Uhum. e etc., o que comprova que não é a roupa, né? Mas, infelizmente, é essa visão que se tem e que é alimentada. Anos e anos e anos e séculos, e vai saber até quando. Agora, pleno 2022, a gente tem uma ideologia que vem de cima para baixo, porque a gente está falando de hierarquia e estrutura. E quando a gente entra nesse lugar de hierarquia e estrutura, o povo só reflete e repete aquilo que é dito em cima, né? E aquilo que está sendo dito em cima está bem difícil, né? Está bem complicado esse lugar, né? A gente tem Tá. uma estrutura federal, estadual e municipal e parlamentar um pouco complexa diante desse lugar de ideologia, né? Como você pontuou, eu achei bem interessante, de coisas que aconteceram que hoje são ditas como se não tivesse acontecido, e aí a gente vai esbarrar num assunto que não tem como não esbarrar, e você entende disso muito melhor que eu, que é o fato das pessoas estarem estudando cada vez menos, cada vez mais nós temos evasão escolar, e aí, aquilo que é uma verdade deixa de ser uma verdade porque as pessoas não vão atrás da verdade. E olha, ficou até profundo, e ficou até retórico isso, né? Mas é efetivo. Aí as pessoas chamam de fascista sem saber o que é um fascista, chamam de comunista sem saber o que é um comunismo, e assim sucessivamente. E as pessoas começam a falar coisas e a compartilhar coisas que não condizem com uma verdade, que hoje a gente tem, né, a tal da fake news, justamente por conta dessa ideologia e desse lugar, vamos chamar aí da evasão escolar, onde as pessoas não estão mais interessadas em buscar a verdade que tire ela desse lugar de analfabetismo funcional. Será que a gente pode chamar assim? O que você acha? Ignorância mesmo. Eu quis falar bonitinho para não chamar de ignorante. Ignorância. Mas acho que não no sentido só pejorativo da palavra, mas no sentido de que somos todos ignorantes e enquanto vivermos continuaremos sendo ignorantes em alguns aspectos, mas trazendo para esse aspecto de história, né, dos marcos, de tudo que aconteceu, algumas coisas a gente precisa saber para não repetir, né? E aí vamos falar do Brasil especificamente, né? Não tem lá a sua história muito bem estruturada, porque pegando essa parte da escola, os livros de história são uma beleza, né? É uma mentira atrás da outra. E aí, né, vai se perpetuando um raciocínio onde coloca, por exemplo, a mulher num lugar, né, abaixo ali do que ela realmente deveria ocupar. Então, fala-se sobre o feminismo, e aí as pessoas associam com mulheres lésbicas que não raspam seus pelos, que não cortam o cabelo, coisas nesse sentido, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente está falando por igualdade de direitos, de respeito, da possibilidade da mulher se desenvolver, assim como o homem, né? Da mulher ter a possibilidade de entrar em uma empresa e ganhar da mesma forma que o homem, e até mesmo algo que, né, não era muito... Hoje a gente não para pensar muito bem, mas o voto, né? O voto ele foi uma conquista para a mulher. E aí a gente tem esse raciocínio, né, associando o feminismo com uma coisa que não tem nada a ver, uma coisa que não faz o menor sentido, não é essa a questão. E aí muitas mulheres falam, não, eu não sou feminista, porque eu não penso dessa forma. Mas de que forma, né? De que forma? De que forma a mulher deveria pensar? Se não em defender outras mulheres, em defender o seu posicionamento, e pensar aquilo que ela pensa, em falar aquilo que ela pensa, se portar da forma como ela quiser e vestir o que ela quiser também, né?
Porque a gente vive numa sociedade onde a mulher ela não pode fazer isso, ela não pode ser quem ela quer ser, né? Seja lá o que isso signifique, porque existe pessoas, né, como essa mulher, Criatura, né, do vídeo, essa criatura. é, no vídeo, né, falando uma coisa que não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Os homens precisam se educar enquanto seres humanos, né, enquanto pessoas que estão inseridas na sociedade, para respeitar outro ser humano, né, que difere do seu sexo biológico, mas é um ser humano. Então, que lugar é esse que a pessoa diz, não, eu não sou feminista, não, feminismo é isso, 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 sem entender o que é exatamente, ou o que aconteceu lá atrás. Então, a gente tem sempre que estar revisitando a história para a gente não esquecer que essas coisas aconteceram. E elas podem tornar a acontecer, porque sempre tem esses movimentozinhos, essas, né, essas coisinhas meio estranhas que vão acontecendo na sociedade e que nos fazem questionar se isso aqui deu certo. E aí, trazendo para um aspecto psicanalítico, esse lugar das pessoas que não defendem o feminismo, até por não entenderem, por não procurar entender, porque se quiser, pai Google diz tudo para você em menos de 8 segundos. Então, a gente, acho que, na minha visão, eu acho que a gente pode olhar o ganho secundário que a pessoa tem quando ela entra nesse lugar de eu não penso desse jeito, eu não preciso. Eu já ouvi muita mulher falando que, mas eu não preciso de tudo isso, eu não preciso de lei para isso, eu não preciso de lei para aquilo, eu não preciso de igualdade no trabalho, eu não preciso, enfim, ela já ouvi de tudo um pouco, né, na clínica. Então, eu vejo muito ganho secundário também por trás disso, porque aí ela alimenta o processo de dependência do outro, assim como possivelmente ela alimentava o processo de dependência do pai. Eu tive um pai que cuidou de mim, e agora eu repasso o bastão, né? Pego o bastão, passo para o próximo que vier, e aí o próximo que lute. Porque eu não quero ir para esse lugar, porque também exige muito esforço da minha parte. Eu vou ter que buscar toda uma conquista que eu não sei se eu quero essa busca. Porque quando você cai no mercado, independentemente do que a pessoa vai trabalhar, é todo dia você matando um leão e desviando das antas. Então, cara, é quase que automático esse lugar. E eu enxergo um pouco de forma subjetiva, né? A pessoa agindo de forma subjetiva, muito ganho secundário. Por que que eu vou fazer se essa criatura está fazendo e ela pode fazer por mim? Fato, fato. E aí, pegando também essa parte psicanalítica do lado masculino, a gente tem o desejo, né? Que é o que eu mencionei no início. O desejo que existe, porque nós somos seres que pensamos, mas nós temos a nossa parte instintiva também. Então, tem o desejo, eu não sei o que fazer com esse desejo, né? E aí, onde eu vou colocar isso aqui? Peraí, vou jogar na mulher, culpa dela. Eu não sei o que fazer, eu também não quero saber, mas é culpa dela. Ela que está me seduzindo, ela que está me cercando, é ela que fez com que eu fizesse isso, né? E aí a gente tem até mulheres que defendem, né, essa ideia, não, mas ela estava com uma roupa assim, mas ela foi na festa sozinha, mas ela estava passando na rua sozinha de noite, né? Umas coisas que não fazem o menor sentido, mas a gente tem esse lugar, né, do desejo, onde homens, né, a sociedade ela foi estruturada em cima da repressão e continua sendo. Mas a gente tem esses escapes, né? Esses lugares que não são nomeados, né? Porque o abuso, ele é algo o assédio, o abuso é algo recente, nomeado recentemente.
E aí a gente tem homens que não foram educados, né, de uma forma assim civilizada, digamos assim. E aí eles pegam esse desejo, que eles não sabem muito bem o que fazer com ele, e ora reprime e ora joga a responsabilidade para a mulher. Também para o casal homoafetivo, né? Eu tenho o meu desejo aqui, talvez, né, não está muito bem definido, mas eu vou jogar ali, porque dois homens, duas mulheres se beijando, não pode isso, como assim? Eu estou vendo isso, eu não sei o que fazer com isso, porque eu tenho desejo, eu não sei o que fazer com isso. E aí, ora, eu vou e coloco a culpa, a responsabilidade na outra pessoa. E a mulher que lute, né? A mulher que lute para se fazer ouvir, né? Porque é uma das vozes que são caladas, as mulheres, as crianças, os idosos, os portadores de necessidades especiais, né? Ou seja, as minorias, digamos assim. Então, a minoria tem que se render à maioria, né? Como é uma frase aí de um certo político. Que não E aí pode a ser gente tem, nomeado. que não pode ser nomeado. E aí a gente tem todo um discurso formado, né, que é validado por uma pessoa de autoridade e uma série de pessoas que não se informaram sobre períodos históricos e acreditam que a vida é isso, né, que as coisas são assim, e que é assim que tem que ser, e que a mulher precisa saber o lugar dela, que é diferente do homem, e que a gente nasce com um sexo biológico que tem que ser esse sexo para o resto da vida. E tem as coisas que a gente não resolve e vai jogando para debaixo do tapete, vai responsabilizando outros. Então, é bastante complexo a questão, e acho que não dá para dizer, é culpa da mulher. Também não dá para dizer, é só culpa do homem, né? É culpa da sociedade como um todo, da construção histórica que se fez em torno disso, das coisas que não são discutidas, né? Das coisas que são levadas ou consideradas como mimimi, e aí a gente não problematiza a questão, né? Não coloca em pauta, não fala sobre isso. A gente tem um problema e, fim, né? Cada um lida da forma que quiser, e não é assim, né? É o achismo que está ganhando uma vertente só para ele. A gente vai ter as vertentes da filosofia, da psicologia, da psicanálise, da medicina, e etc, etc. E daqui a pouco a gente vai ter cursos de achismo. Eu acho que isso aqui não aconteceu. Eu acho que a Segunda Guerra não foi assim. Eu acho que o Terceiro Reich não foi desse jeito. É muito mimimi desse povo. Eu acho que a pessoa preta não sofre nesse tanto, porque os italianos também sofreram, e assim Uhum. sucessivamente. Então, eu pego e faço um comparativo em coisas que não são comparáveis nem aqui, nem a anos-luz daqui. E aí a gente, mais uma vez, traz o achismo como uma vertente de grandes estudiosos do grupos do WhatsApp, do Telegram e etc., Do Facebook. debatendo do Facebook, debatendo sobre o eu acho que. E o eu acho que está ganhando um poder muito grande, porque aí agora eu vou entrar nesse lugar. Eu acho que, eu acho cacete. Antigamente, são vertentes que sempre existiram, mas não se falava sobre isso. Automaticamente, quando alguém chega no poder e dá voz, trazendo toda essa linha, abre-se espaço para aquele que só tinha esses conceitos em fator mental, né? Tipo, estava na minha cabeça, mas eu não falava porque eu vou sofrer repressão. Uhum. Dá voz para essa galera. E aí, essa galera que era tão bonitinha, calada, agora começa a falar. E aí dá voz para outras tantas que também não falavam. Eu vejo lados bons e lados ruins nisso. Eu vejo o lado bom, porque aí você pode olhar para o lado e falar: fela da puta, eu não quero nem contato com essa pessoa, porque se é para ter contato com essa pessoa desse jeito, eu nem quero.
Esse tipo de gente eu não quero. Imagina, ó, Napoleão Hill falando, somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Você tá uma desgraça dessa do seu lado? Que caralho de média você tá tendo? Não, muito obrigada, eu quero minha média bem alta. Esse tipo de gente eu não quero por perto. Então, tiram-se as máscaras, né, nesse momento, e mostra-se uma verdade oculta. Mas também tem o lado negativo, da poder, porque essa pessoa não se sente sozinha, mas ela percebe que ela tem um grupo, ela tem um bando de louco, e nem é corintiano. Ela tem um bando de É, louco que não é corintiano, porque é a galera que pensa dessa forma e que automaticamente alimenta esse lugar do antigamente eu acreditava que eu estava sozinho. Agora eu não estou mais sozinho, eu sei que outras pessoas pensam e agem da mesma forma, então eu ganho poder, porque eu não estou mais sozinho. Resumo da ópera, deu bosta. Volta, volta que deu bosta. volta, desmancha, desmancha as pecinhas que não deu certo. Tem que refazer isso aqui. Peraí. Onde foi que deu errado isso aqui, né? Quando Ah, pegaram, quando quando pegaram o punhado de barro e moldou, pôs no forno, saiu meio cru. Tava meio cru pois ainda. é. Tá meio cru Mas até a, hoje. mas a culpa é da Eva, sabia? A culpa de tudo. Eu acho que nessa palavra falta um R. Sabe, R? Eu acho que a culpa não é da Eva. Eu acho que falta um R aí. Eu acho que a culpa é da Eva. De quem tava usando quando escreveu essa porra toda. Ah, certeza, né? As pessoas, todas elas envolvidas nessa mitologia, entre outras mitologias, né? Mas, enfim, a gente tem tudo isso no nosso imaginário, né? Borbulhando aqui, ali, e hora ou outra isso escapa, né? E a hora que escapa faz esse tipo de estrago. E aí é muito triste, ao mesmo tempo revoltante, você ver que mulheres que tiveram aí, né, as suas ancestrais que passaram por uma série de questões que defendem algo absurdo, né, que defendem um tal conservadorismo em nome de nada com coisa nenhuma, né, porque não faz o menor sentido isso. E aí desvalida, né, todas as lutas sociais, tudo aquilo que as mulheres passaram para ter os seus direitos, e a sua voz, né, que até hoje não é ouvida, mas um pouco mais ouvida, sobre os dramas, os medos, os sofrimentos e tudo aquilo que elas passaram, né? Então, esse vídeo, né, da mulher falando sobre esse ponto, né, de cobrir as meninas, ele traz esse aspecto, né, de onde é que nós vamos parar com tudo isso? Porque o problema não são as mulheres, né? O problema também não são os homens, no modo geral, é a sociedade como um todo. A gente precisa se reeducar, a gente precisa rever a história, a gente precisa rever os nossos valores, aquilo que a gente tem como prioridade na vida, né? Que não é acusar outra mulher porque ela está usando uma roupa que você não concorda, né? Porque cada um tem direito de usar a roupa que quiser, de ir para onde quiser, e o outro precisa ter a consciência cada vez maior de respeitar o espaço, a liberdade, o desejo, né? O seu e o do outro. Então, vamos voltar para a escola, crianças, e vamos É. reaprender história. Até porque se a gente entrar nessa luta de que as pessoas têm que usar a roupa que um ou outro concorda, eu sou totalmente contra, eu venho da área da logística, vocês não sabem a quantidade de cofrinho que eu já vi na vida, e eu odeio esse lugar, acho totalmente desnecessário. Então, assim, se a gente vai começar a levantar bandeira com relação a isso, eu vou levantar a bandeira contra os cofrinhos, e não estou falando dos porquinhos lá das crianças, não estou falando do Banco Central, não estou falando daquela poupança que você tem em algum banco, não estou falando disso, tá? Então, se a gente for debater roupa, a gente vai ter que entrar num detalhe bem grande aí, muitas vezes bem grande, bem abundante, que não é legal também. Então, por gentileza, atenham-se às suas insignificâncias e lembrem-se que cada um é responsável por si,
mesmo, e que o corpo pertence a cada um. Né? Então, eu acho que para a gente finalizar, senão vai passar a tarde aqui, né, Jéssica? Que nós é dessas. Se engatar uma quinta na descida carregado, gente, nós vai, hein? A gente vai, vai longe. Põe um saco de polêmica em cima. E vai. Até porque é um assunto necessário. Já deixou de ser algo assim, vamos falar sobre tal coisa. Não, certos assuntos agora se tornaram necessários. Eu olho até como obrigatórios diante do que a gente tem visto na sociedade e das próximas gerações, porque se essa daqui tá ruim, como é que vai vir as próximas gerações, meu Deus? E aí eu olho para uma criança e tá lá, né? O futuro da humanidade. Que futuro? Mas que diabo de futuro é esse? Bom, pensando em futuro, eu não sei quanto tempo eu tô por aqui para ver esse futuro, graças a Deus. Mas pelo andar da carruagem, coisa boa não vem por aí, a não ser que as pessoas tomem consciência de que Tiririca mentiu, tudo que tá ruim pode piorar, dá para piorar. E o único meio disso não piorar é a gente começar a falar sobre coisas que são necessárias e quem não gostou é a pessoa que mais precisa ouvir sobre isso, então, né? Acorda pra vida, querida! Acorda pra vida, querido! Fica a dica aí, hein? Exatamente. Jé, quer deixar alguma mensagem final, alguma sapatada final, alguma ferroada final, não sei? Eu sou meiga. Quero deixar um recado para as mães. Se você tem filhos, ou se você pensa ter filhos, presta atenção. Qual é o tipo de educação que você vai transmitir para esse serzinho, né? Que ou já está aí, ou está para vir, ou você pensa em trazer ao mundo, porque é sua responsabilidade, né, transmitir algo de bom, algo que faça sentido, inserir essa criaturinha na sociedade posteriormente. Então, que tipo de sociedade você quer? Você quer uma sociedade ainda machista, né? Para que a sua filha passe por determinadas situações, né? Você quer que o seu filho esteja envolvido nessa cultura machista, esteja fazendo parte dessa estrutura social machista que perpetua, né, o sofrimento da mulher, que não dá voz à mulher, né? Então, acho que as mães, né, e aí eu falo das mães porque são mulheres, têm um papel fundamental, né, na educação dos seus filhos, para que eles possam, né, ser inseridos na sociedade e contribuir com a sociedade positivamente. Mas fala bonito, né, gente? Olha como ela fala bonito. Ai, e galera, eu vou deixar de recado para vocês que não têm filhos ainda, né? Quanto mais a gente estuda, menos a gente quer ter filhos, porque mais a gente observa que é muito complexo esse lugar da educação. E eu não estou querendo dizer não tenha filhos. Mas se forem ter, saibam o que estão fazendo e lembre-se que filho a gente cria para o futuro. Então, tudo que você está fazendo na infância dessa criatura vai ser totalmente moldado para o adulto que ele vai ser no futuro. E aí, uma outra dica agora para as mulheres de plantão. Se você é que ficou até o final e está ouvindo e está parando para pensar, tipo, não, mas eu nunca sofri abuso na vida, eu nunca sofri assédio, amiga, procura um terapeuta porque você não entendeu nada dessa vida até agora. Tá? Porque possivelmente você está tão tapada, não é nem assim, é assim. Você não entendeu nada, não viu nada, porque você foi educada para não enxergar. A hora que a tua venda cair, vai ser a hora que você vai tomar um sacode. Tá? Porque o índice é alto, e lembrando que índice de abuso e de qualquer outra vertente voltada para a mulher é alto, levando em conta as que falam. Se todas elas decidissem falar, a gente teria um susto gigantesco de realidade. Então, hashtag fica a dica, se você acha que você nunca sofreu abuso, você não entendeu nada da vida, não importa a sua idade, está na hora de você começar a entender. Já,
Gratidão por você estar aqui, por você ter vindo. Toda vez que eu for causar, é você que vai chamar, porque eu adoro vir para causar e adoro quem causa comigo. Porque se não for para Pode causar, eu nem venho. Eu pago a internet para isso. Eu não vou gastar meu rico dinheirinho gastando internet se não for para causar. Então, gratidão por você estar aqui, por você ter dividido essa ideia. E para quem não segue a Jéssica, né, deixa aí seu Instagram, seu RG, CPF e uma nota de R$ 200 que eu passo pegar. Eu que agradeço, eu fico muito feliz de estar aqui de volta, espero estar mais vezes, adoro causar polêmicas também, meu Instagram é só polêmicas também. Para quem gostaria de me seguir, meu Instagram é @jessicadias.pc, @jessicadias.pc. Tem um canal no YouTube, Infância e Psicanálise, e um podcast também no Spotify com o mesmo nome. Então, já vai lá, me segue, se inscreve no canal e bora causar, mulherada. Gente, o Instagram da Jéssica é divertidíssimo. Todo dia tem uma causa nova para a gente defender ou para a gente quebrar pau. É muito da hora. Segue lá, que vale muito a pena. Jé, gratidão. Um Beijo beijo. para você. E, galera, até o próximo podcast.